E aí a gente ofereceu um aumentozinho para o Veiga, para renovar, ele queria renovar, tudo certo. E não era um aumento substancial. Aí ele chega para mim e fala assim, professor, será que em vez de você me dar esse aumento, vocês não podem pagar um curso de educação física? O John me contrata e o John já é um cara pensa lá na frente, né? Um cara muito importante para isso. Botafogo é o que é hoje, porque veio um dono, comprou e o cara realmente está envolvido 100% no clube. Então, o nosso campo, sinceramente, ficou top. Então, assim, a gente não sente mais só. Nunca mais comentou do campo natural, por quê? Realmente o nosso campo é um campo que não parece um sintético. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola. Esse podcast aqui que a gente publica no canal do Levir Coupe e também no Bem Paraná, o nosso parceiro aqui na segunda temporada de entrevistas. Professor Levir, boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde aos amigos, né, cara? Vamos novamente falar algumas verdades e algumas mentiras, porque ninguém vai ficar sabendo o que é verdade e o que é mentira. Sei não, hein? Hoje em dia o pessoal tá investigando bastante, vai no Google. O brasileiro é muito ingênuo, tá? Inclusive eu. E aqui ao meu lado, Silvio Ralph Filho, o jornalista da Casa do Bem Paraná, nosso convidado aí participando aí do programa de hoje. Seja bem-vindo, Silvio. Legal, vamos lá, vamos metralhar o Mazuco. Queremos descobrir o segredo do sucesso aí para se liderar o Brasileirão com 10 pontos em cima do avião da Leila, do Palmeiras e tudo mais. É isso aí, o Silvio já apresentou aqui nosso convidado, André Mazuco, um grande amigo aí, que tive o prazer de trabalhar com ele no Curitiba. E hoje é o diretor de futebol do Botafogo, esse clube sensação do ano de 2023 do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Mazuco. Adriano, obrigado pelo convite, por estar contigo. Trabalhamos junto no Curitiba, presença do Silvio, que sempre está na nossa imprensa paranaense. E o Levir, que para mim é uma honra estar do seu lado. Não fui um dos que te xinguei de burro com sorte, mas hoje estou do seu lado com muito prazer aí. Tem uma história maravilhosa no Botafogo. Ficou só no burro? Com sorte. Não, continuou com sorte, né? Aquelas trocas que você fazia com sorte. Obrigado. Ficou só no burro, tranquilo. Obrigado mesmo. Esse burro teve muita sorte no Botafogo também em 2003. Sorte. Nós vamos voltar aí, vou mostrar hoje um vídeo bacana aí para você relembrar a tua passagem pelo Botafogo 2003. Sim. Vamos homenagear, né, esse grande clube carioca, esse grande clube brasileiro que é amado por muitos, mesmo aqueles que não torcem pelo Botafogo. Sim. Tem um carinho muito grande, né, pela história do Botafogo. Garrincha, acho que despertou, aqueceu corações e pelo Brasil afora. Você falou tudo. Acho que o Garrincha, né? O brasileiro não tem como assim não gostar do Garrincha. O cara torce pro Flamengo, torce pro Fluminense, mas quando fala em Garrincha assim, parece que é Brasil, né? Então acho que isso ajudou muito também assim para o pessoal gostar do Botafogo. Como é aquela que escreveu no teu livro Um Burro com Sorte do Garrincha? Parece que o professor foi dar uma aula de finanças lá para os jogadores do Botafogo? Então, chegou uma época que começou essa coisa de... Porque os jogadores são mal informados, eles não conseguem estudar muito. Então levaram uns dirigentes de banco, sabe, para ensinar a aplicação financeira, dinheiro, né? E aí o cara começou a falar, mas ele falou o seguinte: eu sei algumas coisas, mas eu quero saber só umas coisas simples também, assim, né? Tá aqui o Garrincha, por exemplo, está na minha frente aqui. Que é só a parte financeira, assim, né? Garrincha, se você ganha 10 mil por mês, tá? Se eu te pagar o dobro, você vai ficar com... Aí deu aquele branco, assim, sabe? Deu aquele branco em todo mundo. Eu falei, não, você ganha 10, eu vou te pagar 20. Você fica com... Aí ele falou, contente. Não deixa de ser, né? Acabou a palestra. Vai dobrar o salário. Acabou a palestra. Só dava risada todo mundo, né, cara? Acabou a palestra, mas isso foi uma verdade que aconteceu no Botafogo. Mas naquela época, alguns jogadores podiam receber, você vai ficar com nada, vou continuar gastando tudo, né? Ou não recebendo em dia também, continua não recebendo. Cara, isso passa um filme na minha cabeça também, sabia, por causa disso? Porque o meu pai, olha bem, meu pai era motorista de táxi. Só que ele começou como motorista de táxi
E, de repente, ele tinha uma frota de carro. Então, e ele insistia e falava sempre, apliquem bem o dinheiro de vocês, os quatro irmãos. E estudem. Ele não falou estudem, assim, não aconselhou. Ele obrigava. Os 4 filhos têm curso superior. Então, nós somos muito gratos a ele, assim, né? Pela possibilidade. Porque, realmente, você com curso superior, a tua possibilidade de se dar melhor na vida é muito maior. Então, é muito maior. Então, isso aí, infelizmente, com o negócio de futebol, não, é difícil, porque você tem uma viagem por semana, você perde as aulas, então, mas... mesmo assim você se formou em Educação Física jogando. Quando você jogou no Botafogo em 74, vou pedir pra Luísa pôr uma foto, você bonitão aqui, ó, 1974, você estudava Educação Física aí, ó. Não. Galã. Eu devia ter feito novela, cara. Não um cara bonito desse aí jogando futebol, cara. Não dá. Tem eles treinando na praia. Olha lá, ó. Olha o Marinho lá atrás, tá transparente. É um marinho transparente. Que legal. Hoje não dá mais pra treinar na praia, né, Mazuco? Você viu como eu era gordo? Hoje não dá. Olha como eu era gordo. Mazuco, mas pegando o gancho do professor Levir, você me fala um pouco da tua formação para chegar onde chegou. Era um sonho de criança trabalhar com futebol? Onde você estudou? Como é que foi isso? Eu acabei me formando em Educação Física. Você sabe que em casa a gente teve uma criação muito similar nesse sentido. Meu pai e minha mãe sempre falavam, ó, a gente vai ajudar a educação de vocês até a faculdade, mas vocês vão ter que fazer a faculdade. E lá em casa, assim, tinha que fazer federal, porque com muito esforço eles ajudavam na educação particular, assim, colégio de bairro, mas um colégio melhor, para que a gente entrasse na Universidade Federal. E eu lembro que quando eu fui comentar com meu pai que ia me inscrever numa faculdade particular, ele falou, o que você vai fazer? Para que você vai fazer lá? Você não vai estudar lá, você vai passar na Federal. Mas eu quis, assim, eu sempre tive o sonho de trabalhar com futebol. Jogar, lógico, mas eu não joguei até a base cedo, mas eu tinha essa vontade porque eu acho que a gente aqui, né, no futebol paranaense, e o Levir é um exemplo, assim, a gente sempre teve figuras de referência, né, de grande inspiração. E na minha época, a preparação física estava em alta. E eu me espelhava muito no Carlinhos Neves. Trabalhou com o Levir, vários trabalhou momentos. muitos anos com o Levir, exato. Então, inclusive no Botafogo. Ele foi, chegou no Botafogo em 2003 com o Levir. Exatamente. O Carlinhos foi o parceiro do Levir lá. Então, para mim era uma inspiração. Então, eu fiz educação física para ser preparador físico. Aí eu me torno preparador físico no Paraná, na época, na base. Passo a base lá, até eu trabalhei no profissional em alguns períodos. Só que aí eu saio para fazer mestrado. Na época eu fui bolsista da CAPES e a CAPES não deixava você trabalhar. Então você tinha que optar. Então eu tive que sair do Paraná para fazer mestrado. E eu fiz o mestrado, comecei o doutorado para seguir a parte acadêmica no futebol. Aí estava fazendo em fisiologia para aprimorar minha o mestrado questão. Foi em Portugal, né? O doutorado. O doutorado em Portugal. Só que antes de concluir eu volto para o Brasil quando o Jair Cirino vence a eleição. E aí eu recebo um convite para uma entrevista que eles estavam precisando de um cara que viesse da parte mais acadêmica para fazer um novo projeto para a base do clube. Fiz uma entrevista, eles adoraram, aí eu acabei cancelando o meu final de doutorado para entrar no Coritiba, que é uma decisão difícil, mas para mim correta. E aí quando eu começo a questão da gestão, que aí eu viro o coordenador da base do Coxa, trabalho 5 anos na base, depois vou profissional. Olha bem, curso de educação física, já assumi o comando. Porque realmente, né, pelo fato de você falar o português um pouquinho melhor do que os outros, do que a maioria, né, digamos assim, você já fala o português um pouco melhor e o conhecimento também de algumas coisas. Então, isso aí te projeta automaticamente, assim, é um comando. Porque eu lembro, né, Levi, que na época enfim, eu nunca me envolvi com a política do Coritiba, mas na época do grupo do Jair, quando ganhou, uma das premissas deles era um trabalho de formação de atleta. Eles tinham uma preocupação muito grande. A base do Coritiba estava num período difícil, assim, de muita dificuldade, e aí eles queriam alguém que pudesse implementar alguma coisa nova para cuidar mesmo. Então eles queriam dar uma atenção para a base. E acabou eu sendo um privilegiado de ter sido escolhido naquele momento. E a gente fez um trabalho muito legal mesmo, com total autonomia. Então, a base do Coritiba acabou vencendo muitas competições, foi campeão da Taça BH, Dallas Cup, Gradisca na Itália. E os jogadores também se destacaram. Vários. Né? Claro. Hoje você tem, por exemplo, o Zé Rafael e o Veiga no Palmeiras, que eram da nossa base. E até na questão de formação, vou contar uma história bacana, que o Veiga deve lembrar. O Veiga era do nosso sub-20, e eu ainda estava coordenando a base, e aí ele tinha que renovar o primeiro contrato. Ele chegou, fez o primeiro contrato e tinha que renovar.
E assim, o Coritiba, né, era uma questão financeira toda na ponta do lápis, né? A gente não tinha uma condição de clube de oferecer algo grande. E aí a gente ofereceu um aumentozinho para o Veiga, para renovar, ele queria renovar, tudo certo. E não era um aumento substancial. Aí ele chega para mim e fala assim, professor, será que em vez de você me dar esse aumento, vocês não podem pagar um curso de educação física? Porque eu passei numa faculdade para estudar à noite, o Veiga. Eu falei, pô, pra mim foi o maior orgulho. Eu falei, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida nenhuma. Camisa 10 do Palmeiras hoje, os principais jogadores do campeonato. Com 19 anos, em vez de pedir um aumento, ele pediu pro clube pagar a faculdade dele. Isso é sensacional. Não é à toa que ele tá na seleção brasileira, não é à toa que ele é um cara fenômeno. Então, assim, é muito legal. Ele cursou educação física, formou? Eu não sei se ele formou, mas ele cursou sim. Na época que eu tava lá, ele tava cursando. Que legal. Falou em Dallas Cup, eu vou pôr um vídeo aqui de um amigo nosso, amigo meu, amigo seu, que tava com você lá. Olha lá, ó. Pierre Boulos. Grande Pierre Boulos. Bom dia, amigos. Adriano, Levi. Prazer participar aqui com vocês desse podcast. O Adriano me pediu para lembrar de um episódio legal que a gente passou com o Mazuco nesses 10 anos de clube, né? O Mazuco era um cara especial porque sempre trabalhou com o coração, procurando fazer o melhor para o clube, para o Curitiba, no desenvolvimento e na projeção do clube, tanto nacional quanto internacionalmente. Então, lembrei muito daquele momento que a gente passou em Dallas, na decisão contra o Manchester United, e foi um momento muito emocionante, porque foi fruto de um trabalho, de um planejamento que a gente fez para fazer com que o Curitiba aparecesse no cenário internacional. Com todas as dificuldades, com tudo que a gente passou, aquele momento foi histórico. E foi muito legal porque a gente conseguiu fazer com que a torcida americana, que só se pensava nos clubes ingleses, e o Manchester estava decidindo com a gente, virasse, e no final do jogo todo mundo cantou coxa, coxa junto conosco. Conta aí, Mazuco, um pouquinho para eles. Pô, assim, acho que foi para mim, na minha vida, foi um dos grandes momentos, assim, porque, primeiro, quem que imaginava o Coritiba numa Dallas Cup, né, eles convidavam um brasileiro só. E você sabe que a gente tinha um contato bacana lá, a gente só foi porque no ano anterior, se não me engano, o Cruzeiro tinha sido campeão, mas deu uma confusão na final, briga e tal, e eles eles rejeitam qualquer comportamento assim. E aí abriu uma vaga. E a gente estava no momento certo e pedimos para levar o Coritiba no primeiro momento. E nessa a gente chega na final contra o Manchester United. Então, assim, quem que imaginava o Coritiba numa competição, uma das mais importantes da base, disputando uma final contra o Manchester. E a gente vai lá e ganha a final ainda. Então, assim, foi um negócio... para mim, esse foi o grande ápice mesmo do tudo que a gente fez e da forma que foi na época, tava aquela música do Michel Teló em evidência, né? Nossa, assim você me... E era o hino do futebol brasileiro. E aí, quando acaba o jogo... Cristiano Ronaldo tinha dançado ela na La Liga, ela explodiu. Perfeito. E aí, acaba o jogo, e assim, o estádio estava cheio, todo mundo para ver o Manchester United, né? Não o Coritiba, e a gente ganha o jogo jogando pra caramba. Zé Rafael tava nesse time, os meninos assim, o Thiago Primão, enfim. E a gente ganha jogando bem, aí acaba o jogo, a torcida inteira do estádio cantando a música para os nossos jogadores lá. É um negócio... Nossa, então, assim, isso é um momento, acho que de coração mesmo, né? Todo esse meu tempo no futebol, seja a base ou profissional, foi um dos momentos mais emocionantes. A gente chorou um monte, porque é isso, quem imaginava o Coritiba sair, né, daqui para um torneio tão importante lá e ganhar em cima de um gigante do futebol mundial. Foi muito legal, assim. E o Pierre era os diretores da base, assim, um cara sensacional, apoiou muito, sempre deu apoio pra gente, foi muito legal. Foi uma história bonita. Né, fica gravado no coração, assim. Ninguém demais. Tira isso. Não, e você lembra a volta a torcida ali, aqui, imagina, um sub-20, torcida esperando a gente, foi sensacional. Foi muito bacana. Foi muito legal. Mazuco, Coritiba, passou depois... Coritiba Red Bull. Red Bull. Eu saio no final de 2015, né? A gente termina o Brasileiro, daí eu recebi um convite e rapidamente a história do Red Bull é engraçada, porque na época eu fiz 2014 e 15 como executivo do Coritiba. E você lembra, assim, era um momento assim de dificuldade do clube. Nosso objetivo, infelizmente, era só não cair. A gente não tinha muita aspiração pela condição do clube. E a gente conseguiu, 14, conseguimos até pela Sul-Americana, 15 também, tudo certo. E aí, acabando 2015, a gente já estava mais controlado no campeonato, eu recebo uma ligação de um gringo, perguntando se eu falava inglês bem e tal, me convidando para fazer um teste seletivo, porque eles estavam buscando um executivo para o Red Bull Brasil. E esse cara era um austríaco, um dos caras que cuidava lá do Red Bull.
Falei, pô, que legal, teste seletivo. A gente nem Imagina. pensava, né, Levi, no Claro. futebol. E aí o Maurício Andrade era o nosso CEO lá no Coritiba, ele era o chefe. Daí eu cheguei pro Maurício, olha, pô, eu não quero sair daqui. Minha esposa tá grávida, meu filho vai nascer, eu sou de Curitiba, tô vendo meu sonho, tô aqui tá tudo certo a minha vida. Só que eu queria fazer esse teste de curiosidade, porque é interessante, né? Um teste seletivo, até pra gente trazer pro Coritiba uma ferramenta dessa. Deixa eu ver como é que é. Aí eu comecei o negócio, uma fase, daí vou para São Paulo, volto, negócio sensacional. Aí eu termino numa última etapa, eu na mesa sentado com várias pessoas, e dentre essas pessoas estava o Gerard Houllier, que foi treinador da seleção na Inglaterra, era um cara um dos caras ícones, até faleceu recentemente, e ele era o diretor técnico do Red Bull Mundial. Assim, e aí eu sentei numa mesa assim, pequena, ele sentado, e eu tive que fazer uma apresentação para eles. Ele falou, você chegou na etapa final e você é o escolhido para eu ver o que eu vou fazer agora, né? Aí, assim, aquela coisa, né? Falei com o Maurício, falei com o Coritiba, a gente estava terminando já o brasileiro, e aí naquele momento eu entendi, assim, eu era o mazuco do Coritiba naquele momento. Então eu falei, olha, não tem momento melhor também para sair, né? Porque uma hora eu não vou ficar para sempre no Coritiba, né? Então, eu tô a decisão que foi muito difícil, porque eu saio beleza, acabamos o brasileiro, tudo certo, eu viajo para São Paulo, assino o contrato, volto para ver o meu filho nascer, e aí fico em definitivo lá, a gente se muda pela primeira vez. Então foi uma história... Só notícia boa, né? Foi Boa, mesmo. né? Só, Foi um Levi, período da tua vida que sim. você nunca Não, vai esquecer. Não, nunca vou Pois é. esquecer. Foi Foi bacana. bacana. E aí dá essa E alavancada. daí foi, e aí engraçado, e aí Red Bull, o que acontece? Eu saio porque era um clube empresa, eu falei assim, eu quero ficar a minha vida inteira num clube empresa, porque é diferente daqui que tem eleição 3 anos, né? Eu falei, beleza. Aí, depois de quase 2 anos, muda tudo no Red Bull, muda presidente, dono da empresa, não sei o que, ela fez um rebuliço e eles mudam tudo e eu saio. Eu falei, rapaz, eu queria ficar aqui a vida inteira, tem que sair de novo. E aí que eu começo uma aventura para minha vida pessoal e familiar maravilhosa, e para minha vida profissional foi importante, que eu vou para o Paysandu, depois do Paysandu eu volto para o Paraná, e do Paraná eu vou para Vasco, e aí eu começo. O Vasco eu fico quase 2 anos, praticamente, até a gestão do Campelo, quando encerra em dezembro de 2020, e aí Cruzeiro, e do Cruzeiro eu recebo o convite do Santos. E aí termino o brasileiro lá no Santos, e aí assumo o Botafogo em março de 2021, de 2022. E no Paraná e no E- Paysandu você trabalhou com o Dado Cavalcante? No Coritiba, no Paysandu e no Paraná. E ele agora está Na seleção brasileira. O que você pode falar sobre o Dado, essa Cara, chegada dele na o seleção? Dado, é que legal, o Devi gosta das histórias. O Dado, Não, me deixa só dar um pedacinho aqui. Vai. Ó. Enquanto ele estava assumindo, eu estava sumindo. É verdade. Porque Coincidiu os ele períodos. tá, Vai ele indo, tá né? pra vai e eu tô indo pra... chega, Que coisa. Olha, Vi, mas para ter uma carreira como a sua, não é ninguém, é difícil conseguir mesmo. Essa história do Dado, Silveira, é engraçada pelo seguinte: o Dado é um grande amigo meu, a gente se tornou muito amigo. Na época ele fez um trabalho maravilhoso no Paraná e nós trouxemos para Curitiba. Por que eu falo? Que o Dado é um treinador que eu tive que mandar embora 3 vezes. Eu despedi o Dado 3 vezes. Só que assim, a minha relação com os treinadores sempre é muito... Porque a relação do executivo com o treinador é um ponto muito sensível, né? Sim. E eu sempre procurei, eu dou até aula no curso da CBF, das licenças A e Pro, e eu sou, acho que o único executivo que dá aula na licença dos treinadores. Então eu já chego e falo assim, pessoal, aqui a gente veio fazer uma DR, né? É uma discussão de relação, porque... Eu também vou interromper. Porque senão a pergunta perde a graça, né? Por que ele conhece os 2 lados, né? Eu queria saber por que eles mandam embora os técnicos. Porque às vezes e cabe a gente dar uma notícia, né, Levi? É isso? Por que mas que eles- mas é? isso é engraçado, porque esse é um ponto importante, porque muitas vezes é uma decisão do clube. Os clubes associativos, eles passam uma decisão por um corpo de pessoas. É o presidente, é o vice, é o conselho. Então, não é uma decisão, muitas vezes não é uma decisão técnica. Individual, né? Não é técnica, é uma decisão que vai pelo momento. Porque é um clube associativo, que depende do agrado ao externo, né? E acaba acontecendo isso. E o Dado foi isso. Então foram 3 situações, tanto no Coritiba, quanto no Paysandu, quanto no Paraná, que foi uma situação de momento do clube, que eu fui designado mesmo opinando o contrário. Mas pela relação que a gente tinha, eu sempre fui muito transparente com os treinadores. Então, eu nunca peguei ninguém de surpresa. Então, os termômetros dos clubes, e é o meu papel, né? Fazer a intermediação entre o cenário político do clube e o cenário técnico, com o treinador e com o presidente. E com o Dado foi assim, a gente sempre trocando ideia, até que chegou o Dado, a gente vai ter que trocar, não deu e tal. Beleza. Eu lembro no Paysandu, tava ele, a família, o Paysandu foi um momento complicado, porque
a gente não queria não era para mandar ele embora de maneira alguma, mas era um momento conturbado do clube, politicamente, o Dado já tinha passado por lá também, Olha bem. e nesse dia, vou te falar... Não era para mandar ele embora de maneira alguma. Não era mesmo, Bebê. Mas eles acharam alguma maneira... Exato, é isso, exatamente. É que chega uma hora que o presidente fala assim, eu entendi, mas vai lá e faz. Não tem jeito. Eu falei, tá, a gente sai junto, né? Tem horas que a gente sai junto também. Então, e nesse dia do Paysandu, a gente dá a notícia, prepara o Dado e eu brinco que eu e o Fernando Leite, que era o nosso supervisor, a gente vai na casa do Dado, almoça com a família, ajuda a empacotar as coisas, leva eles para o aeroporto. É isso, é a nossa... Mas assim, acho que é um meio que a gente tem que respeitar as instituições quando são esses modelos associativos, que eu vejo hoje que é a grande diferença da SAF. É isso que né? A SAF, ia entrar nessa CDM. Como modelo, a SAF ela tem um dono. Então a decisão é técnica. É uma decisão que o dono fala assim, olha, o dono está me contratando, eu tenho o Alessandro Brito, que vocês conhecem, que é o meu braço direito lá, nosso head scout, que é um fenômeno. Então eu e ele tomamos as decisões do futebol. Então, quando o John, que é o dono, fala, e aí? Fala, John, a nossa decisão é essa aqui, a gente acha que isso aqui é o melhor para o Botafogo. Então tá bom, então é isso aí, acabou. Ah, queriam mandar embora o Luiz Castro, queriam mandar torcida quebrando tudo, faixa, não sei o que lá. Não, mas não é o Luiz Castro o problema na época. A gente vai manter porque a gente acredita no trabalho e assim foi feito. Então, você acha que se fosse um clube associativo, tinha saído? Nem só o Luiz, eu também tinha saído já, porque é sempre o treinador e o diretor, né, do clube. Então não tenha dúvida, porque se torna um cenário insustentável. Porque o que sustenta o clube são os colaboradores, os conselheiros, né? E eles não têm o salário. O salário deles é o termômetro, é o externo, é a torcida e tal. Então, quando isso se torna insustentável, eles precisam tomar uma atitude que seja para manter a instituição, né? Então, eu não tenho dúvida. E a gente foi firme, segurou. Claro, foi muito... A gente... Não é que arriscou, mas nós sabíamos que não era o motivo, o treinador, não era isso, não era essa a solução. A gente precisava de mais tempo. E aí nós tivemos um tempo maior e a gente inicia o Brasileiro lá com 5 vitórias nesse ano e foi bacana e equilibrou o ambiente. E termina o primeiro turno aí com a melhor campanha da história dos pontos corridos, né? Foi, é isso. Ainda batemos todos os recordes. O Mazuco, o que todo mundo se pergunta é o seguinte, o Botafogo não é a primeira, né? Assim, não está entre 5 folhas, não sei qual que é exatamente. A gente é a sétima folha, mas está em primeiro lugar. Como é que foi essa montagem do elenco? É muito baseado no scout. Totalmente. E como é que é esse trabalho do scout do Botafogo? O que a gente fez, assim, logo que quando o John me contrata, e o John já é um cara pensa lá na frente, né? Um cara muito importante para isso. O Botafogo é o que é hoje, porque veio um dono, comprou e o cara realmente está envolvido 100% no clube. Então, ele fala assim, olha, eu quero que você venha e eu quero que você já traga com você o head scout que você quiser. Eu quero que a gente já comece a montar um departamento, por quê? Porque já tinha a ideia do departamento do Botafogo sendo um scout para toda a América do Sul, para ajudar na Eagle. A Eagle é a holding, que tem o Lyon, tem o Crystal Palace, tem o Molenbeek na Bélgica. Então, ele já queria que a gente montasse um departamento aqui no Brasil que fizesse todo esse monitoramento da América do Sul, que faz sentido, né? Não precisa o Crystal Palace na Inglaterra ver jogador na Sul-Americana, a gente pode ver. Então, a gente já fez desde o início, Adriano. Então, montamos uma equipe top. Tá? A gente tem vários profissionais dentro do departamento que são excelentes. E aí a gente determinou o que a gente queria. Perfil de jogador, perfil comportamental, o que a gente precisava. A gente precisava elevar muito o nível do Botafogo, porque o Botafogo sobe da B para A com um time que não sustentaria a Série A. Né? E a gente precisava fazer uma mudança rápida e a gente assume o clube faltando 6 semanas para fechar a janela. Então, foi uma primeira janela emergencial, trazendo jogadores para aumentar o nível, e aí a gente teve tempo para a segunda janela, que é onde a gente traz Tiquinho, Marçal, Carlos Eduardo, que aí era a base que a gente precisava de jogadores de altíssimo nível, que fossem referência para os jovens que a gente tinha, para ir fazer um trabalho que desse certo. Mas assim, futebol, encaixou, podia não ter encaixado, né? Não é uma ciência exata, mas assim, encaixou porque a gente realmente cuidou demais do perfil de jogador que a gente trouxe. Hoje é um grupo excelente como pessoa e excelente como profissional. Então a gente não tem um problema nesse sentido. Um exemplo prático, como é que achou o Tiquinho Soares? Tiquinho, assim, esse é um bom exemplo de dar. O Tiquinho, o que acontece? A gente precisava de um atacante com um porte físico interessante, que fosse de mobilidade, não fosse um atacantão de área, e que tivesse qualidade para jogar com a bola nos pés e que, obviamente, fizesse gols. Então, assim, resumidamente, lógico que tinham outros parâmetros, mas a gente precisava de não podia ser um baixinho. Não podia, Pelezinho. Pelezinho. Não podia ser um Pelezinho. A gente queria só o Pelé. Mas aí a gente foi, assim, a gente tinha algumas alternativas e através de números de scout, de análises, a gente encontrou. E outra, a gente queria, se possível, um brasileiro que não tivesse tanto tempo de adaptação, porque era uma posição que a gente precisava reforçar imediatamente. Tinha até uma tentativa de um estrangeiro antes que acabou não dando certo,
E a gente foi, enfim, aí a gente acha o Tiquinho lá no Olympiacos. E a gente monitora e tal, entramos em contato, a gente também foi muito parceiro e o cara tinha interesse em sair. Ele tinha um contrato que acabaria também em breve, a gente conseguiu fazer uma negociação. E olha, engraçado do Tiquinho, faltavam 3 jogos para o campeonato. O Olympiacos só aceitou negociar se a gente liberasse ele para jogar os últimos 3 jogos, que não é uma coisa, né, muito saudável de fazer, porque você está contratando. Né? O que aconteceu no último jogo? O Tiquinho lesiona. Nunca lesiona. Daí ele ligava assim, eu nunca lesionei na vida. Eu falei, Tiquinho, e aí? Eu falei, pô, agora, e agora? E agora? Eu falei, agora nada. Ele Agora teve você vai uma arrumar. contusão muscular? Foi isso mesmo. Chegou para 3 semanas ele vir para se recuperar. Eu falei, agora nada, agora você arruma sua mala e vem. Não tem problema, só que eu vou te apresentar e vamos falar a verdade. Ó, o Tiquinho se lesionou no último jogo, ele vai demorar ainda 3 semanas, ponto final. Aí a torcida, porra, contrata o jogador bichado, que não sei o que lá. Mas aí, Levi, que entra a questão de você poder ter a tua convicção, problema zero. Não tem problema, a gente vai ter que aceitar a reclamação, mas não vai mudar a nossa decisão. A decisão estava tomada. E o Tiquinho virou o que virou. Desculpe, se você for tomar as suas decisões de acordo com o pensamento das pessoas, você tem 230 mil decisões. É isso. Você tem parafuso. Você citou a questão comportamental. Como monitorar ou pesquisar essa parte comportamental dos jogadores? Porque o resto, ó, tático, técnico, físico, você tem número, físico. Esse era o nosso grande desafio, Silvio, assim, e a pergunta é bacana porque você hoje não tem tantas ferramentas, porque isso é uma questão até mais íntima, né, de você entrar. O que nós fazemos? A gente, uma vez definido o jogador, a gente faz um histórico via imprensa mesmo, de notícias, né, a gente vai a fundo nisso. Passado esse primeiro crivo, aí a gente consegue entrar em contato com amigos de amigos e pessoas que trabalharam com ele, treinadores que trabalharam com ele, atletas que trabalharam com ele, para entender o dia a dia, os comportamentos. Então a gente faz realmente uma anamnese, que a gente chama, né? Um questionário muito grande. E depois, e uma coisa que eu citei até num outro, a gente fez, para todos esses jogadores, a gente fez entrevistas, assim, seja por Zoom, aqueles que não estavam no Rio. O Marçal, por exemplo, ele estava no Rio, a gente fez uma entrevista com ele individualmente ali, pessoalmente, e a gente fez um Zoom, e não só com o atleta, com as esposas, com a família, para entender o que eles queriam, para entender qual que eram os anseios da família, porque sim, o Rio de Janeiro é muito bom, mas também tem coisas que preocupam quem não mora no Rio. Então a gente conseguiu fazer esse apanhado geral para deixar as pessoas confortáveis. E o ponto que a gente sempre foi muito transparente com todos. Olha, isso aqui o Botafogo pode te entregar, isso aqui o Botafogo não vai entregar. Não adianta se reclamar por isso, porque eu não consigo. A gente vai ainda melhorar o clube, porque tem muita coisa para ser melhorada. Você aceita. Então todos que vieram aceitaram na condição. E isso nos dá uma ajuda grande porque ninguém reclama. Todos aceitaram receber atrasado? Todos aceitaram. É uma coisa que todos entenderam que eles não iam mais receber atrasado no Botafogo. No teu tempo era atrasado? Mas no teu tempo, Levi, quantas vezes, né? Você teve que ligar para aqui atrasa, mas você tem que vir. No meu tempo, às vezes não atrasava, às vezes não saía. Nunca. Eu vou aproveitar o gancho, vou pôr um resumo do documentário aqui do Botafogo de 2003, quando o Levi subiu com o Botafogo da Série B para a Série A. Olha a realidade. Terra arrasada. Me lembro quando o Bebeto me ligou, a colocação inicial dele foi mais ou menos assim: Levi, terra arrasada. Então é trabalho do zero. Não tinha nem ônibus para a gente ir para Zico, né? No caso, o CFZ, quando a gente fez a pré-temporada para voltar à primeira divisão. Então ali eu carregava 5 no meu carro junto comigo, era eu e outro na frente e mais 3 atrás. O Levi carregava mais 5, Gilmar, o Valdo, o Fernando, tudo. Então, quem estava com o carro levava e trazia para o hotel, né? Nós não tínhamos condições de treinar em Caio Martins. Olha, água, luz, funcionários. Então, uma situação realmente assim muito abaixo, né? Muito crítica. Estava careca de andar pela rua e o Botafogo vai acabar, vai jogar no aterro. É o time de segunda divisão do Rio. Vai acabar, e a gente sabia que podia acabar mesmo, né? Quer dizer, a gente sabe que pode acabar a instituição.
eu acho que aí começou a nascer o Botafogo vencedor. Porque todo mundo que veio sabia que ia ser assim. Então nós não tivemos aquele assim, estrelismos, aquela vaidade, falando mais alto. Acho que isso nos ajudou muito. Inclusive foi unindo cada vez mais o grupo. Porque uma coisa engraçada é como a dificuldade fecha o grupo. Mas o mais importante daquilo tudo ali, que para mim fica, né, é realmente o amor que existia nesse grupo, né, que é a coisa assim que eu vou guardar pro resto da minha vida, que eu nunca trabalhei com um grupo assim. Isso você só consegue no momento que você está ali, não está ali porque você está recebendo, está ali porque você é profissional, você está ali porque quer estar. Aí, esse é o documentário Resgate da Dignidade. Quem quiser assistir, tem ele inteiro no YouTube. Agradeço aí o pessoal que produziu, que a gente fez um resumo aqui. Mas você vê, 20 anos que separam, né? Duas realidades aí totalmente diferentes. Emociona, né, Levi? Nossa, que é tempo legal, bom. né? E vou te falar, Adriano, são 20 anos, mas o que o Botafogo, você vê, é uma história similar, assim, não dessa forma, mas o Botafogo sobe da B para A, esse ano agora que passou de 21 para 22, muito pelas pessoas, cara. Não tinha condição nenhuma. Os caras foram firmes lá. Né? O Durcésio, o presidente, acho que conseguiu pelo menos manter salário em dia e tal, mas não tinha campo para treinar. O Botafogo treinava no anexo do Newton Santos, com os treinadores que passaram, com o Anderson, tudo lá, num campo que não tinha condição mas nenhuma. É uma segunda vitória, né? Tá, é. Você tem a do campo e a extra-campo para voltar o time para a primeira. Sim, tá louco. É uma batalha mental. Não é fácil. Não é fácil, Levi. É difícil para todo mundo. E quando chega o John em março, assim, aí, lógico, já com aquela... O que acontece? Quando vem a SAF, vem o aporte, todo mundo fala, ó, agora o Botafogo vai ser campeão esse ano, porque tá vindo dinheiro. Mas a gente não tinha lugar para treinar. Então chega o Luiz Castro, o treinador, eles falam, cara, onde é que eu vou treinar? A gente não tinha. Tanto que o nosso desafio da primeira semana no Botafogo, quando a gente pisa no clube, era achar um campo para treinar pro Botafogo. E a gente passa pela sua final... Não, assim, parece mentira. Né? Pois, exato. A gente não acredita. O Levi, como é que um time com essa tradição... E o ano passado, no Campeonato Brasileiro, os jogadores jogaram o Campeonato Brasileiro inteiro do ano passado, que a gente brigou para uma Libertadores na última rodada contra o Atlético Paranaense, recente, há 6 meses atrás, passaram o campeonato inteiro sem vestiário no centro de treinamento, porque não tinha. Eles se trocavam em algumas salinhas adaptadas e a gente conseguiu construir um vestiário, que era um próximo passo, e ficou pronto em novembro. E o nosso CT hoje que a gente usa, que é o Espaço Lonier lá, a gente foi construindo aos poucos. O que a gente tinha lá era campo. E mais não tinha nem refeitório. Eles ganhavam um sanduichinho no final do treino. Depois, ao longo do ano passado, a gente foi fazendo refeitório, foi fazendo as coisas. Então, assim, é um processo que está acontecendo em paralelo. Por isso que para nós, assim, é muito gratificante ver o time desse jeito. Ninguém imaginava que o Botafogo bateria todos os recordes do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, agora, né? Mas é isso, a gente traz uma responsabilidade grande agora para tentar realmente brigar até o final pelo título. Surfando aí na história do campo, a decisão da grama sintética. Aqui no Paraná a gente teve toda a polêmica quando o Atlético Paranaense tomou essa decisão. Na Europa ainda provoca polêmica. Por exemplo, o Gerrard, técnico, o maior jogador inglês que eu já vi e técnico, ele foi trabalhar como técnico na Escócia e 3 clubes pequenos começaram a adotar a grama sintética. Ele se posicionou contra, porque ele até citou a questão de lesões, das articulações, enfim. Eu nunca encontrei um estudo que prove isso. E não tem, tá? Então, isso que eu ia até te perguntar, não, porque não sempre o Flamengo até citou, alguém do Flamengo citou, outro dia me parecia provocação clubística, que é típico do Rio de Janeiro. Normal.
Então, eu queria saber, a decisão da grama sintética, qual que foi o impacto para vocês, o impacto para os adversários, assim, o Chororô, o Mimimi, dos outros, e também se na hora de contratar jogadores, ou assim, se a grama sintética interfere na visão técnica do clube. Então, Silvio, a nossa questão é até curiosa. A decisão foi o seguinte: final do ano passado a gente precisava mudar a grama do Newton Santos porque estava um campo que não conseguia ficar bom em nenhum momento. Teve alguns momentos no ano, mas assim, é o principal palco do jogo, né? A gente precisa ter isso bom. Aí a gente ia trocar para uma grama natural nova, trocar tudo, desenterrar lá, fazer tudo novo. Só que, ao mesmo tempo, o John, até pensando no Newton Santos, e o Rio de Janeiro, por mais que o Rio de Janeiro seja enorme, não tem praça para grandes eventos. Tem o Rock in Rio, que acontece lá no Parque Olímpico, que é uma vez só, e eles não liberam para outros shows. E o Maracanã não está fazendo isso, né? E eles precisavam de uma praça de shows. E o Botafogo viu uma chance de capitalizar também, porque realmente é uma receita interessante. Aí o John decidiu usar o Newton Santos também para fazer shows. Aí nós sentamos, eu, o Luiz e o John, entendendo assim, bom, vamos trocar a grama, mas se vai ter show, a gente não vai ter um campo bom igual ao longo do ano. E aí o John falou, então vamos fazer sintético. Não era o que a gente queria como futebol, então eu Luiz Castro, na época, o Alessandro, a gente queria um campo de grama natural. Mas pensando na temporada toda, era melhor no sintético. E aí o que nós fizemos? Beleza, hoje a gente tem do Atlético Paranaense e do Palmeiras, que são bons campos. Vamos tentar fazer algo inovador, uma tecnologia nova. Nós pegamos o nosso diretor de infraestrutura, ele ficou 15 dias nos Estados Unidos, percorrendo vários campos sintéticos diferentes para achar uma tecnologia. O que a gente precisava como premissa básica no Rio de Janeiro? Primeiro, amortecimento, que é uma coisa que você pode até notar no campo do Atlético Paranaense, no Palmeiras um pouco melhor já, são tecnologias que podem ser melhoradas, que o piso é mais duro. Então, amortecimento. Ok, achamos uma tecnologia diferente. Segundo ponto, arrefecimento. O Rio é muito quente, a gente precisava de um sistema de irrigação que molhasse o campo, que arrefecesse e deixasse o campo rápido. Porque que nem um problema do Palmeiras, a gente falou com o pessoal lá, é que 20 minutos o campo está seco já, por mais que você molhe. E aí o campo fica diferente, a bola prende e tal. Então essa era uma segunda tecnologia. E o terceiro ponto, o piso, o tapete. Para que fosse um tapete parecido com a grama, que não desse uma sensação. E eu te falo assim, a gente tirou o chapéu, cara, porque o nosso campo ficou maravilhoso. É um negócio, assim, top, que os jogadores amam. E aí no primeiro jogo, nossa estreia foi contra o São Paulo no Brasileirão. E como a gente tinha uma relação com o Rogério, eu falei pro Rogério antes do jogo, o treinador, né? O Ceni estava no São Paulo ainda, eu falei, Rogério, depois eu quero um feedback sincero de teu, como treinador, e dos jogadores do campo, porque é a nossa estreia aqui, né? Ele, pô, sintética e tal. Eu falei, mas veja aí, acabou o jogo, eu lembro que o Caleri foi na coletiva e falou assim, não, o campo é brincadeira, o campo é maravilhoso. Então, o nosso campo, sinceramente, ficou top. Então, assim, a gente não sente mais só, nunca mais comentou do campo natural, porque realmente o nosso campo é um campo que não parece um sintético, é um campo que ficou prazeroso para os atletas, com muita qualidade, com tudo que a gente podia ter de melhor, assim. Então, resolveu o nosso problema. Legal. Ô, Mazuco, eu queria uma última questão aqui da SAF. Eu queria entender aquela questão jurídica, principalmente nas ações trabalhistas, né? Houve um acordo de que a SAF estaria livre, mas a Justiça Trabalhista não estava entendendo desse jeito. Como é que está isso? Foi aprimorado? Então, Adriano, é um ponto em discussão ainda, né? Eu acho que é uma lei que também ela é muito nova. Então, os pontos agora é aquela coisa, eles vão agora usando e vão entendendo, né, o que encaixa e o que não encaixa. Eu confesso que a gente tem o nosso corporativo lá, que é o que atenta mais nessa parte de RCE, de leis trabalhistas, então não é muito a minha área ali, mas o que eu te falo é que, assim, claro, é uma obrigação da SAF de ajustar, junto com a associação, o passivo, e acho que é um processo que eles têm obrigação de fazer, eles estão fazendo os acordos, enfim. Mas em termos de lei, ainda a lei é discutível, né? Porque ainda tem pontos que eles vão ser arrumados quando você tiver a SAF operando, que é aí que vão perceber se funciona ou não. Então, acho que ainda tem muita coisa para evoluir nesse sentido. Adriano, eu acho também o seguinte, sabe? As leis trabalhistas, elas trabalham contra os clubes. E os clubes trabalham contra as leis trabalhistas. É um clássico do futebol. Não, Levi, perfeito. É uma negócio impressionante. Não é a gente ser até meio, né, vaidoso, mas o futebol é um outro mundo nesse sentido. Exatamente. Acho que tem que ter uma lei específica, não só do jogador, mas do clube, Sim, olha o que um trabalhador
do futebol trabalho, um massagista, um roupeiro, as rotinas, as viagens, assim, são coisas assim que não competem hoje com a lei regular de trabalho. Uma coisa é você ser um trabalhador de 44 horas semanais, que chega às 8, sai às 6. Futebol é uma loucura, é um outro tipo de coisa. Então eu acho que assim, a gente tem que um dia pensar numa evolução das leis, porque o clube tem problema com as leis, o funcionário tem problema com as leis, o jogador tem problema com as leis. Então assim, todo mundo tem problema. Eu acho que é uma evolução que tem que ser feita um dia de uma lei específica e realmente alguém sentar e discutir isso a fundo para criar regras que realmente atendam todo mundo. Entendeu? Pode separar, por exemplo, o esporte, né? Cobrar de uma outra maneira. Exato. Não deixar de cobrar, mas fazer de uma forma que entenda não é normal assim, não é igual. Mazuco, o Botafogo apostou em técnicos portugueses, né? Esse ano aqui no Brasil ainda é difícil discutir essa questão dos estrangeiros, que ficou um tema meio sensacionalista, né? Sim. Agora, estudando a história recente do futebol, tem uma figura importante que é o professor Vitor Frade, que na Universidade de Futebol desenvolveu vários debates, ideias interessantes, a metodologia sistêmica, a periodização tática, que surgiu daí como ícone dessas ideias o José Mourinho, e veio toda uma geração de treinadores portugueses que, claro, não conseguiram esse nível José Mourinho, mas são técnicos assim que estão se espalhando pelo mundo, né? Essa decisão do Botafogo de trabalhar com técnicos portugueses tem alguma relação com toda essa formação, esse conteúdo dos técnicos portugueses? É uma coisa, ou talvez seja... É engraçado demais. Enfim, como que é essa decisão? Olha como é engraçado. Não tem mais técnico português em Portugal. Eles estão todos no Brasil. Explique isso, cara. Me explique isso. Mas antes do Mazuco responder, professor, você veja, eu escrevi agora a biografia do Caio Júnior, né? A gente vai lançar daqui 2 meses. E no momento que o Caio Júnior vai para Portugal, tem 13 treinadores brasileiros numa das temporadas no Campeonato Português. Em Portugal. Olha. Na década de 80. Aí eu perguntei isso pro Paulo Tuori, né? Que o Paulo Tuori estava lá nesse momento aí. E ele falou, não, eu acompanhei. Foi nessa hora que as universidades de Portugal se abriram para os técnicos portugueses e começou a preparar eles. Então a gente vê agora o resultado de 30. O Felipão foi treinador da seleção portuguesa. Né? Então assim, acho que o Frade é um corte recente, porque até na minha época de doutorado lá, isso foi em 2007 já, 6, 7. Já começou a se estudar muito o futebol mesmo. Então, eles são muito bons nisso, isso é fato. Né? Os portugueses eles são muito... Até porque é um país pequeno, então são boas universidades, é um centro de estudos interessante, e tem uma vantagem que, assim, você tem relação com a Europa direta. Então, eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho, o professor pegava o telefone e ligava com um cara na Holanda, que era uma referência em alguma coisa, e você já tinha material. Então, assim, essa comunicação é boa. E eles criaram uma metodologia, né? A periodização tática e por aí vai, e aplicaram um método diferente de trabalho. Assim, tentaram fazer uma evolução como os holandeses uma vez fizeram, né, que foram muitos holandeses para a Arábia na época, enfim, para isso. Então, eu acho que são evoluções do futebol. Hoje o momento é de uma linha portuguesa de trabalho que é interessante, e ela é interessante, mas é aquilo que a gente fala, assim, nunca vai ter nada específico, não é uma mudança. Por quê? Sabe por quê? Porque o futebol é uma arte. Exato. Não tem não é uma ciência exata. É como um cantor. Aparece um cara cantando aqui e vai fazer sucesso no mundo inteiro. O cara é diferente de todo mundo. Então não tem assim... Eu lembro na base, né, Levi, quando começaram com a questão dos jogos reduzidos, de fazer os treinamentos todos assim, porque não tinha mais a questão tecnicista, né? Você não fazia mais exercícios... Como é que você vai aprender a passar direito assim? Então, não é uma nova ciência. Acho que você tem que agregar valor. E acho que isso agora as pessoas entenderam, tanto da periodização tática, de você agregar valores ao trabalho. Então, são vários elementos. Não é que, fazíamos isso até agora, está tudo errado, agora vamos mudar. Não, acrescenta algo melhor, evolui aquilo, né? E eu vejo que a escola portuguesa hoje, ela é interessante, ela traz coisas, mas especificamente do Botafogo, foi um pensamento meio de implantar realmente um Botafogo Way, como o John sempre fala, né? Uma maneira de Botafogo. E o Luiz foi um ícone nisso para nos ajudar, porque era um treinador que vinha da base de muitos anos para implementar uma ideia de jogo. E a ideia de jogo não é assim enlatada, né? Ela é assim, como é que a gente quer fazer e como é que a gente vai... E o Luiz é um cara que ele não foi só treinador nosso, ele circulou por tudo. Pela base, pelos setores, pelos departamentos, para a gente implementar algo que fizesse sentido para conectar todo mundo. Então, hoje, a gente tem uma linha de trabalho no Botafogo totalmente conectada.
com o futebol, com a categoria de base e com os setores em volta, fisiologia, preparação física, médico, por aí. E com a Roda, inclusive, né? Porque o Cláudio Caçapa... Exato, aí foi um outro passo importante. O Cláudio vem como auxiliar do treinador do Lyon, né? Do Laurent Blanc. Ele era auxiliar do Laurent, vem para nós aqui para atender o período de transição. E aí ele não volta para o Lyon, ele vai para o Molenbeek. Como Hoje treinador. o Cláudio Caçapa é treinador do Molenbeek da Bélgica. Isso é legal pra caramba. Então, aí as pessoas até perguntam, mas espera aí, o Botafogo vai funcionar igual, os clubes vão ser iguais? Não, né? A França, Inglaterra, a Bélgica são campeonatos peculiares, cada um com suas características, não tem como a gente fazer algo padrão, né? Mas a gente tem que aproveitar as coisas boas de cada um, né? Seja em entender conteúdo de treino, modelos de gestão, ferramentas. Então isso a gente tem compartilhado constantemente com eles. A gente vê muito o Lúcio Flávio à beira do gramado. Estão preparando mais um? O Lúcio está com a gente. O Lúcio já era auxiliar da casa. Sim. Na vinda do Luiz, ele assume o Sub-23 do Botafogo. E agora, na mudança, ele volta para ser nosso auxiliar da casa, né? Permanente ali do Botafogo. Tem mais um paranaense aí com o futuro. Ele é um cara fantástico. Ele é gente boa demais. Muito legal. A família toda está no Rio. O Lúcio tem uma história bacana no Curitiba, né? Sim. Acho que você estava lá, não estava no na Curitiba. Na primeira né? ou na segunda? Não, na última passagem dele ali. Sim. Porque a gente teve uma oportunidade de trazer ele, né? Mas não era para ele ser o camisa 10 do time. Mas ele vinha para nos ajudar, porque a gente precisava de mais alguém de liderança, um cara que, né, tivesse esse trato no vestiário e tal. E ele queria. E aí, e ele não falou nada. Daí quando a gente contrata ele, e a gente traz, e deu tudo certo, fez um contrato só da temporada e tal. Aí ele fala assim, eu nunca esqueço, ele fala, Mazuco, vocês não sabem o que vocês estão realizando. Era uma coisa que eu achava que era impossível. O meu filho tinha o sonho de me ver jogar no Coritiba, e eu falo para ele, meu filho, o papai não vai mais jogar no Coritiba, né? O papai está parando praticamente, não tem como isso acontecer. E aconteceu, então isso foi muito marcante. Assim. Então eu vou te contar o que antecede a isso. O Pelé veio no Hospital Pequeno Príncipe. Sim. E eu estava lá com o presidente do Curitiba. E aí eu apresentei o Lúcio Flávio para o presidente do Curitiba. Sim. E aí o Lúcio Flávio contou desse sonho, e o presidente levou o nome, e aí que deu tudo certo. Isso foi fácil convencer na época, então. Eu não sabia. Foi isso aí. O filho estava junto, a esposa estava junto lá no Hospital Pequeno Príncipe. E o Lúcio, graças ao Pelé. Cara, que o Pelé ajudou. E o Lúcio foi para nós uma grande ajuda naquele momento do que a gente precisava pro clube e tal. Que legal, né? Foi. Ele fazia bem até sem jogar. Ele fazia ligação ali. Fazia ligação. Que bacana. Silvio, faça as suas considerações finais aqui para a reta final do nosso programa, com um convidado especial, Mazuco, que veio do Rio de Janeiro para cá participar de um evento da Trilha do Futebol, isso, né? Ontem. Foi ontem, como é que foi o evento? Um evento bacana, André. A gente tem um projeto paralelo, que é um projeto de impactar um pouquinho a vida das pessoas, daqueles meninos que têm o sonho de se tornar jogadores. É quase que um projeto educativo para que os pais aprendam a como lidar com o dia a dia dos seus filhos desde o começo, as pressões, as cobranças, as orientações. E a gente é uma plataforma que a gente faz várias intervenções, né, educativas, aulas, enfim. E a gente acabou juntando um trabalho dos últimos 2 anos numa forma de livro. E a gente apresentou ontem esse lançamento do livro, que é Dos Sonhos aos Gramados. Até eu trouxe um presente para o nosso querido Levi. É um livro que é uma coletânea, né, de tudo que foi feito até aqui, principalmente para os pais e para essas crianças que estão em escolinhas, em projetos que sonham, né? E a gente ontem lançou porque nós também fizemos uma parceria com um grande time, que é o projeto do Diego Ribas, que é um projeto também de gestão de carreira de atletas. Então hoje nosso projeto é a Trilha do Futebol. Hoje ela se junta ao grande time e a gente tem essa plataforma aí que está crescendo cada vez mais para impactar a vida dessas pessoas aí. Que legal. Eu vou Parabéns. autografar pro meu querido Levi Coupe, nossa referência. Aqui, ó. E o Levi vai autografar o Burro com Sorte. Aí sim. Tem boas histórias a ver na época do Botafogo, além daquela do Garrincha. Botafogo. 1950? Inclusive, enquanto vocês autografam, vou mostrar essa camisa que o professor Levi me presenteou. Essa camisa, eu tenho uma coleção com mais de 300. Essa é uma relíquia. Essa é a mais importante. Olha só, da minha essa é de onde, hein? Olha bem essa camisa. Essa é de 1974. Só vou levar embora essa camisa. Olha bem, usada pelo Dirceuzinho. Um número a azul. única vez na história que o Botafogo usou número azul. Olha isso, Adriano. E olha outra curiosidade. Na etiqueta, malharia Newton Santos. O Newton Santos montou uma malharia para atender o Botafogo nesse período aqui. Então essa camisa é muito rara. Muito botafoguês colecionador já me procurou. 74. Isso é sensacional, isso aí. Não, isso aqui Se eu contar isso pra lá, vai vir mais um... Eles vão ver no programa. Vão ver no programa. Dirceu,
Dirceuzinho. Cada melhor amigo do futebol. Tá aí o maior jogador da história do futebol paranaense. É verdade. Assim, não tem um jogador... Sinceramente, isso não é... Cara, era amigo, meu amigo. Não tem nada a ver com isso. Eu falo o currículo. Sim. Ninguém chegou nem perto. 3 Copas do Mundo. Sim, 3 Copas do Mundo. Jogou Tem um estádio na Itália com o nome dele. E aonde ele era querido. E ele foi, fisicamente, o melhor teste de Cooper. O teste de Cooper da seleção brasileira até hoje. É porque ele tinha uma resistência física absurda. Muito acima da média. Ele não fumava, não bebia nada, zero. Professor. Mas corria feito um... Autografa pro Mazuco. Mazuco com 2 Es. Com 2 Es e um C aqui, ó. Eu já autografei o meu aqui para você. Muito obrigado, tá, professor Levi? Mazuco, sabe que você é uma referência. Você... Aqui, ó. Com 2? 2 Es. Mazuco. Zuzu. Parece japonês, Mazuco. né? Na verdade, o original seria com 2 Es e 2 Cs, né? 2 aqui? 2 Es. Mas teve um probleminha no cartório. M-A-Z-Z. Mazuco. Não, eu prefiro com 2 Es. Não. E onde é que tá o E? 2 Es. Zes de Zorro. Adriano, isso aqui é fantástico, hein, cara? Caraca. Não, você sabe que teve um jornalista da Globo News uma vez me procurou, que ele viu, postei essa camisa, acho que em alguma rede social, né? E ele tem uma parecida, só que a dele é de manga curta. Tem o endereço ainda, né? Aqui da malharia. Ele tem uma igual, só que a dele é manga curta. Daí ele falou, pô, a tua manga comprida é mais rara do que a minha. Que legal, cara. Esse é um dos grandes presentes que eu ganhei do professor Levi. Tá louco. E ali no nosso varal, várias camisas do Botafogo, da época que o Levi foi treinador. Que dia que é hoje? Hoje é dia 5 do 7. O programa vai ao ar daqui 2 semanas, mas hoje é dia 5. 5 do 9, desculpa. Ali no varal tem camisa autografada pelo Túlio, tem camisa da comissão técnica do Levi, quando ele treinou o Botafogo. Tem várias. Que legal. Top. Então é isso, professor. Gostou da visita? Falar do seu Botafogo? O melhor foi a conversa, né? Foi bom. Foi muito legal, foi um prazer mesmo. Não, o prazer é meu, Levi. Eu já te agradeci antes, mas aproveito para agradecer toda a tua contribuição ao nosso futebol. Você é um cara que é referência para qualquer um de nós, principalmente nós paranaenses aqui. Então... Bom, quero agradecer a presença do Mazuco, professor Levi, Silvio, Ralf Filho, jornalista da casa. Me permita, nós paranaenses que não temos o costume assim de enaltecer as pessoas que nascem em Curitiba, ou que nascem no Paraná. Mas estamos contrariando isso. Hoje trouxemos aqui eu quero somar, o diretor de futebol do principal time do país hoje. A esse prazer, eu quero somar esse prazer, Dirceu José Guimarães. É verdade, fica uma homenagem. Que jogou no Botafogo, que honrou a camisa alvinegra. Que para mim ele foi o maior jogador da história. É verdade. Não teve nenhum jogador que chegou tão longe quanto ele. Né? Passou em tantos lugares de conquista. Então fica um programa em homenagem ao Dirceuzinho, que inclusive no seu canal do YouTube nós temos um programa especial para o Dirceuzinho, com depoimento de Roberto Dinamite, de Zico, de Falcão. Quem quiser acompanhar, tá lá. Foi produzido antes da pandemia. E você sabe que ontem no evento reuniu algumas pessoas bacanas. Estavam lá Omar Feitosa, Cassius Hartmann, Thiago Mel, Rodolfo Mel. Sabe, uma turma grande daqui, Robson Gomes. Tudo amigo nosso. São pessoas daqui, né? E vão vir aqui, ó, um por um. Já falei com o Robson, já falei com o Rodolfo. Vamos trazer eles aí também. Isso aí é uma turma boa. Tiagão merece também. Muita gente, né? Muita gente mesmo. Pessoal, eu quero agradecer aqui o Estúdio Bem Paraná pela parceria. Agradecer o Franklin e a Lu, que estão aqui nos nossos bastidores. A dona Thaís, a mãe do Mazuco, que veio acompanhar. PH Grande, assessor de imprensa, amigo nosso de longa data. Também a Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes. E o restaurante Tempero de Minas, o melhor mineiro de Curitiba. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela companhia e até o próximo O Outro Lado da Bola. Obrigado.